Então vamos lá. Então nossa aula hoje é sobre operação com os complexos. A gente viu na aula passada, a gente viu sobre o que? Exponenciação, né? Exponenciação dos complexos, e aí nós resolvemos algumas atividades que envolviam operações com os complexos. Mas a gente ainda não tinha visto ali o que de fato é operar com os complexos. Então hoje a gente vai ver 3 operações: a soma, a subtração e a multiplicação. Nós vamos ver essas 3 aí. Depois eu vou fazer uma outra aula ensinando como fazer a divisão. Beleza? Então, começando então pela soma. E aí, primeiro começando o que é uma operação de um complexo, né? Então, se nós tivermos 2 complexos, um complexo Z1, que eu vou chamar esse Z1 de A mais BI. Só lembrando, isso aqui é a forma algébrica, né, do complexo. Então, tem uma parte real e uma parte imaginária. E chamar um Z2 qualquer. E aí eu vou chamar esse Z2 de C mais DI. Beleza? Então, ó, parte real, parte imaginária. Só, aqui a gente pode usar a letra que quiser, tá? Não tem problema. Tirar esse, botar um D assim. C mais DI. Então, o que é operar isso aí? Operar é eu juntar essas duas partes. Então, eu posso tanto somar, como subtrair, como multiplicar. Então, eu posso fazer todos esses cálculos aí com os números complexos. Assim como os números reais, a gente consegue somar, multiplicar, dividir. Com os números complexos também é a mesma coisa. Só que aqui a gente precisa observar alguns detalhes. Então, primeiro vamos falar da soma. Quando eu vou somar, então se eu somar complexo, o que eu tenho que fazer? Quando eu somo um número complexo, eu vou juntar a parte real com a parte real e a parte imaginária com a parte imaginária. Então, se eu estou somando isso, eu vou fazer o quê? A parte real mais a parte real e a parte imaginária mais a parte imaginária. Então, isso aqui ficaria assim, ó, Z1 mais Z2. Isso aqui seria parte real mais a parte real. Então, A mais C. Mais, né? Que aqui é o sinal de mais parte imaginária mais a parte imaginária. Então, B mais D. E esse finalzinho aqui a gente coloca o I em evidência. Tranquilo? Até aqui tranquilo, senhores? Então, ó, parte real. Vou escrever aqui. Então, aqui real. E aqui imaginário. Então, pensando aqui, vamos fazer então um exemplo com números, para ficar aí mais claro aí, né? Então, se eu quiser, pegando aqui dois complexos. Então, primeiro exemplo aqui. Então, se eu pegar Z1 igual a 3, a 9 mais 4i, fazer com positivo aqui. 9 mais 4i, e Z2 igual a 6 mais i. Mais um i aqui, ou mais i. Quero somar esses dois. Então, na hora que eu for somar Z1 mais Z2, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte real do primeiro mais a parte real do segundo. Mais, agora aqui, ó, a parte imaginária do primeiro mais a parte imaginária do segundo. E esse final aqui vezes i. Resolvendo isso aqui vai ficar o quê? 9 mais 6, 15. Mais 4 mais 1, 5. E o i a gente repete aqui no final. Então, Z1 mais Z2 é exatamente isso aqui.
15 mais 5i. Beleza, senhores? Alguma dúvida em relação a isso? Sim, não, talvez, não entendi nada, não sei nem onde eu tô. Bem tranquilo, né, isso aqui? Sim, professor, no começo eu não tinha entendido porque eu achei que a conta, tipo, chegava em um resultado, em 2, 3, 0. Tipo assim, Não, aí, não, mas quando agora a gente está somando, e aí percebam o seguinte, ó, aqui é bem diferente lá do exponencial, né? No exponencial, os resultados são sempre ou 1, ou i, ou menos i, ou menos 1. Aqui não, aqui eu já tenho um novo número complexo. Então, a soma de dois números complexos vai gerar um novo número complexo. Tranquilo? tranquilo. Então, ó, parte de soma é só isso ali. Pego a parte real, somo, depois pego a parte imaginária e somo. No final, coloco o izinho lá na parte imaginária. Ok. Então, agora vamos para a subtração. Subtração é igual a soma, só que agora com sinal de menos, né? Então, se eu quiser aqui subtrair, vou escrever aqui. Subtração. Então, subtração entre dois números imaginários. Vou só trocar aqui. Então, a subtração entre dois números imaginários vai ser o seguinte, ó. Aqui, ó, na soma, a gente não somou o parte real e somou depois da parte imaginária. Na subtração, nós vamos subtrair, ó. Então, a gente vai subtrair a parte real, então vai ficar A menos C, mais esse mais aqui, porque são dois elementos, tá? Então, é uma parte real mais uma parte imaginária. Então, esse mais aqui não muda. Então, parte real mais parte imaginária. Faço a subtração também. B menos D. Então, é igualzinho aqui, só muda o quê? O sinal, né? Aonde era mais aqui, virou menos. Exemplo. Podia ter pego aquele mesmo exemplo lá. Não sei para que eu apaguei, né? Colocar aqui Z1. 5 mais 3i. Z2. Vou colocar 3 menos 2i. Então, ó, tenho dois números aí imaginários. Quero fazer a subtração desses dois números. O que eu faço? Então, vai ser Z1, né? Menos Z2. Então, ó, isso aqui vai ser igual Z1, a parte real, menos a parte real. Então, vai ficar 5 menos 3. Mais, agora outra parte. Parte imaginária menos a parte imaginária. Então, vai ficar 3 menos... Esse aqui, ó, é menos 2, não é? Então, aqui vai ficar menos 2. E o izinho no final. Então, resolvendo isso aqui, vai ficar 5 menos 3, 2. Mais 3 menos com menos, dá mais. Então, 3 mais 2, 5. E coloco o izinho. Então, Z1 menos Z2 vai ser o quê? 2 mais 5i. Beleza? Pessoal, qual é o detalhe aqui, ó, da subtração que muita gente erra? Erra aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Então, esse menos é da fórmula. Que eu estou subtraindo o primeiro menos o segundo. Então, o segundo número, o sinal que está com ele acompanha. No primeiro também, tá? Se eu quisesse colocar isso aqui, ó, no lugar de ser aqui, botar os dois negativos. Vão ficar 5 menos 3i. Então, isso aqui seria menos 3 menos 2. Então, nesse caso aqui, seria o quê? Menos 3 mais 2, né? Menos 3 mais 2 dá menos 1. Então, nesse caso aqui, ficaria menos i ou menos 1i. Tá? Tanto faz.
Tá claro isso ou causou alguma dúvida? Por que fica esse mais no meio dos dois se é conta de menos? Porque são dois elementos distintos, né? Aqui a parte real, então é uma parte real mais uma parte imaginária. Ah, tá, entendi. Beleza? Então é uma parte real mais uma parte imaginária. Nesse caso aqui, ó, esse mais sumiria, não sumiria? Uhum. Porque aqui não ficou menos, mais com menos dá menos. Então isso aqui seria 2 menos i, né? Ou menos 1i. Beleza? Mas esse mais é só para simbolizar que eu estou separando as partes. Então eu tenho uma parte real e uma parte imaginária. Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Então, ó, pessoal, quero aplicar direto. Usa as fórmulas. Ó. Se está confuso na cabeça o que está acontecendo ali, usa essas fórmulas. E aí você vai substituir aqui ó, o elemento pelo valor lá. Então aqui, ó, aqui não seria o nosso D? Então D vale quanto? Menos 2. Então aqui no lugar de D eu colocaria menos 2. O meu B aqui, não é esse aqui, ó? Então B é quanto? Menos 3. No lugar de B, menos 3. Foi o que a gente fez lá. Tranquilo? Então, nós já vimos então a soma e a subtração, vamos agora então para a multiplicação. Multiplicação, para mim, é o mais fácil. Dá mais trabalho, mas é o mais fácil, porque não tem tanta regrinha. A multiplicação é como a gente aprendeu aí até hoje. Então, você multiplica todo mundo por todo mundo. Vai usar aí a distributividade. Beleza? Então, vamos fazer a multiplicação desse mesmo. A gente faz primeiro dessa parte aqui algébrica, depois a gente vai para um exemplo numérico, tá? Então, isso aqui vai ficar, vamos lá, multiplicação. Então, na multiplicação, nós vamos pegar todos os elementos de Z1 e multiplicar com todos os elementos de Z2. Tranquilo? Então, se a gente tiver aqui Z1 vezes o Z2, isso aqui vai ser igual. Então, A mais BI vezes C mais DI. Aqui, ó, distributividade. Então, A vezes esse, depois A vezes esse. B vezes esse, depois B vezes esse. Então, todo mundo por todo mundo. Então, multiplicando aqui vai ficar como? Z1 vezes Z2 vai ser igual. Assim dá para ver, né? Então, A vezes C, AC. Mais A vezes DI, ADI. Agora o outro aqui, ó, mais BI vezes C, BIC. Mais BI vezes DI, isso aqui é B, D, I ao quadrado. Beleza? Então, B vezes D, BD. I vezes I ao quadrado. Tranquilo? Até aqui tranquilo, povo? Tranquilo. Então, vamos lá. Então, vamos continuar aqui a nossa conta. Ó. Esse I ao quadrado, a gente sabe que quanto é que vale I ao quadrado? Então, aqui eu vou repetir. Vou só mudar esse I ao quadrado aqui. Então, esse aqui vai ficar AC mais ADI mais... Colocar assim, ó, BCI, tá? Só para ficar um I sempre no final. Mais... Agora aqui, ó, BD mais I ao quadrado. Isso aqui é BD vezes I ao quadrado não é menos 1? Então, vezes menos 1. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter o quê? AC mais ADI mais BCI. E aqui dá menos B menos BD.
Tranquilo? Até aqui tranquilo? Agora o que a gente vai fazer, pessoal? Ó, consegue ver que isso aqui, ó, é parte real e isso aqui é parte real também? Porque eles não têm o i, ó. Não tem a parte imaginária. Então essa parte aqui é real, essa parte aqui é real. Então vou juntar os dois. Então isso aqui vai ficar, ó, AC menos BD. Beleza, juntei já esses dois aqui, ó. Agora aqui mais, né? Agora a parte imaginária. Eu só estou reorganizando ele para ficar desse jeito aqui, ó. Uma parte real e uma parte imaginária. Então agora mais a parte imaginária. Nessa parte imaginária eu vou colocar o i em evidência. Então vou tirar o i. Vou colocar ele lá no finalzinho. Então tirando o i daqui sobra quem? AD. Então sobra AD mais BC. Isso aqui tudo vezes o i. Beleza? Conseguiram acompanhar? Então, quando eu tenho aí uma multiplicação entre complexos, eu multiplico todo mundo por todo mundo. Chegando aqui, ó, nessa formulazinha. Então, quero aplicar uma fórmula também para multiplicação. Vai utilizar isso aqui, ó. Vai utilizar essa fórmula. Então, a fórmula, vou até colocar ela aqui embaixo, aqui, ó. Para depois a gente comparar com os números. Então, a fórmula aqui vai ser, ó, AC menos BD mais AD mais BC vezes o I. Beleza? Então essa aqui é a fórmulazinha. A gente viu que depois que a gente multiplica tudo, chega exatamente nisso. Então, vamos pegar então aqui dois números, dois exemplos aqui numéricos, né? Vamos multiplicar eles. Pegar aqui... Pegar um exemplo lá que eu... O item que eu passei lá no exercício. Z1 vai ser 2 mais 3i. Precisa disso aqui, né? Z2 vai ser 2 menos 3i. Então pronto, esse é o exemplo E lá da atividade do exercício 1, exercício 472, que eu passei lá no Google Sala de Aula. Então vamos resolver essa multiplicação. Então, ó, a gente pode desenvolver tudo ou pode aplicar direto aqui, ó. Se eu aplicar direto aqui, o resultado vai ser o mesmo? Vai ser o mesmo, pô. Tranquilo? Mas eu vou desenvolver porque eu acho que é mais interessante a gente desenvolver para entender perfeitamente como é que se faz aí a distributividade. Tranquilo? Então, desenvolvendo isso aqui, nós temos o quê? Z1 vezes Z2. Então, vai ser 2 mais 3i vezes 2 menos 3i. Então, faz aqui a distributiva. Esse vezes esse vezes esse. Depois esse vezes esse vezes esse aqui. Então, multiplicando, então, agora vai ficar 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Ver que esse... Minha caneta aqui tá ruim. Deixa eu ver se eu acho outra aqui. Não tem mais caneta azul, não. Tá, vou fazer com a preta mesmo. 2 vezes 2, 4. Mais, então, mais com menos, né? Não, perdão, mais 2 vezes 3, 2 menos 3i. Então, mais com menos dá menos. Então, menos 6i. Beleza? 2 vezes 2, 4. 2 menos 3i, menos 6i.
Agora para o outro aqui, ó, mais 3 vezes 2, 3i vezes 2, 6i. E agora mais com menos dá menos. 3 vezes 3 dá 9, e i vezes i ao quadrado. Agora só arrumando, vamos trocar só esse aqui, ó, só o i ao quadrado. Então repete tudo aqui, então vai ficar 4 menos 6i mais 6i menos 9 vezes menos 1. Então, i ao quadrado menos 1. Então, esse aqui vai ficar 4 menos 6i mais 6i, menos com menos, mais. 9 vezes 1, 9. Agora é só organizar, né, povo? Juntar o que é real com o que é real e o que é imaginário com o que é imaginário. Então, juntando aqui, isso aqui vai ficar, ó, 4 mais 9 mais 6, ou menos 6 mais 6. E o i eu coloco aqui do lado de fora, só organizei. Então, isso aqui então vai dar o quê? Ó? 4 mais 9. Fazer aqui, ó. Então, Z1 vezes Z2 vai ser igual 4 mais 9, 13. Mais, agora aqui, ó, menos 6 mais 6 dá 0, né? Vezes o i. Qualquer número vezes 0 é quanto, pô? 0. Então, isso aqui vai ficar, ó, Z1 vezes Z2 vai ser igual a 13, porque essa parte aqui, ó, zerou, então não preciso colocar ela. Tranquilo? Entenderam aí ou alguém voou? Em alguma parte? Povo, então aí. Entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Posso Pra aplicar? Vai, Pra pode falar. mim ficou tranquilo, professor. Posso aplicar direto na formulazinha aqui? Tem que dar o mesmo resultado? Tem que dar. Vamos aplicar direto na fórmula aqui, ó, para ver se vai dar a mesma coisa. Então aplica. Eita, ferro, apaguei aqui, ó. Tá. Pega aqui de novo. Aplicando na fórmula aqui, então, era Z1 era 2 mais 3i e Z2 2 menos 3i. Beleza? Então, ó, aplicando na fórmula aqui, o que a gente vai mudar? Ó, o produto dos dois aqui, Z1 vezes Z2, vai ser essa fórmulazinha aqui, ó, AC. Então, ó, só lembrando, quem é o A? O A é o do Z1. Então, é A vezes C. Então, aqui, ó, 2 vezes o C, que é 2, menos B vezes D. Então, é B vezes D. 3 vezes 3. Aí, agora aqui, mais A vezes D. Então, A vezes D. 2 vezes menos 3. Mais B vezes C. Então, B é esse e o C é esse, né? Então, 3 vezes 2. Tudo isso aqui vezes I. Essa é a formulazinha. Então, só substituímos aqui na fórmula. Resolvendo agora. Z1 vezes Z2 vai ser 2 vezes 2, 4. Menos 3 vezes 3, 9. Acho que eu coloquei. Esse aqui é menos 3, né? Esse aqui que tá errado. Aqui, menos 3. Então, 3 vezes menos. 3 vezes 3, 3 vezes menos 3 dá menos 9. Menos com menos, mais. Beleza? Todo mundo acompanhou? 3 vezes menos 3, menos 9. Só que tem esse menos aqui, ó. Menos
menos com menos 9, mais 9. Já fiz direto. Aqui mais. Agora essa parte aqui, ó. 2 vezes menos 3, menos 6. Mais 3 vezes 2, 6. Isso aqui vezes i. Então aqui vai dar 4 mais 9, 13. Mais menos 6 mais 6 dá 0, vezes i. Como 0 vezes qualquer coisa é 0, isso aqui sobra só o 13. Mesmo valor. Dá menos conta aqui? Bem menos, né? Se eu aplicar a formulazinha, dá bem menos. Mas aí eu tenho que ficar muito atento e não confundir aqui, ó, quem é A, quem é B, quem é C e quem é D. Tranquilo? Então vocês podem fazer aí das duas formas. Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Sim ou não? Entendi nada. Professor, eu só não entendi quem é A, B, C e D. Quem é A, B, C e D? Isso. Então vamos voltar aqui de novo. Ó. Olha para cá e olha para cá. Uhum. Tá vendo? Então o A é quem? É a parte real do primeiro número. Então, ó, A. O B é quem? A parte imaginária do segundo número. Aí o C já vai para o segundo número, ó. Perdão, vamos de novo. O A é a parte real do primeiro número, o B é a parte imaginária do primeiro número. Então, A e B é referente ao primeiro número, ao Z1. Agora, o C e o D, o C é a parte real do segundo número e o D é a parte imaginária do segundo número. Então, C e D é referente ao segundo número. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, é só associar isso aqui com isso aqui, ó. Z1, Z2. Aí, se eu Ok. estiver multiplicando, então, 3 números. Só, o que você faz? Você multiplica 2 primeiro. O resultado dele, você multiplica com o terceiro. Beleza? Beleza. Se eu quisesse criar agora aqui, ó, Z3. Um Z3, sei lá, 7 mais 2i. Então, quero multiplicar Z1 vezes Z2 vezes Z3. Z1 vezes Z2, a gente já achou, não já? Não é 13? Então, esse 13 aqui, ó, é Z1 vezes Z2. Isso aqui é 13. Se eu quero multiplicar vezes Z3, é só eu pegar isso aqui e multiplicar com isso. Então, ficaria aqui, ó. Z1 vezes Z2 vezes Z3. Então, seria 13 vezes... Agora, esse número aqui, 7 mais 2i. Aí, aqui faz a parte... Tá cortando aí, né? Pera aí, deixa eu fazer aqui em cima. Vou fazer aqui em cima, aqui, ó. Que aí não corta. Z1 vezes Z2 vezes Z3. Então, isso aqui vai ser igual. Tá cortando também lá em cima, pô? Então, aqui vai ficar, ó, 13, que é Z1 vezes Z2, a gente já achou, é 13, vezes o Z3, que é esse aqui, ó, 7 mais 2i. Então, aqui faz só distributiva, ó. Então, esse aqui vai ficar 13 vezes 7, que 7 vezes 3 dá 21, dá 91, né? 13 vezes 7, 91. Mais, agora esse vezes esse, ó, 13 vezes 2, 26. E repete o i. Então, Z1 vezes Z2 vezes Z3, é isso aí, 91 mais 26i. Beleza? Se tivesse outro número aqui, a gente só aplicaria a mesma regra aqui, pô. Não muda nada. Fosse vezes Z4. Mesma coisa, pega isso aqui e multiplica por Z4. Só vai multiplicando aí por quantas parcelas tiverem. Ok. Entendido, senhores? Ou alguma dúvida? Pra mim já deu pra entender já.
Mais alguém, povo, tá com dúvida, quer perguntar? Pergunte aí. Eu coloquei as atividades lá no Google Sala de Aula. Alguns exemplos aqui eu peguei de lá da própria atividade, então já está pronto. Então quem tiver dúvida, olhe, vai assistir depois a videoaula para conseguir resolver o exercício. E aí, na nossa próxima aula, a gente vai estudar sobre divisão. Divisão de números complexos, beleza? Beleza. Então era isso, senhores. Nossa aula de hoje era isso. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, estamos encerrados aí. Então, bom dia para todos e até a próxima aula. Bom dia, boa aula e tchau, professor. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até mais.